posicionamento do Donald Trump, essa ideologia trumpista, isso pode ter sido o fogo, né, que foi jogado, a fagulha dessa fogueira reacionária, dessa forma violenta enfim, de se demonstrar um lado político nos Estados Unidos? Porque a gente tem visto, e esta é uma novidade, ou seja, muito se fala que os Estados Unidos estão voltando a um processo de violência política que já foi visto no país. Nos anos 60 e 70, nós vimos isso acontecer. Tivemos um presidente assassinado nos anos 60, um candidato a presidente, o irmão do John Kennedy, o Bob Kennedy, foi assassinado, Martin Luther King, líder dos direitos civis também, de um movimento importante nos Estados Unidos, foi assassinado nesse processo. Mas a diferença dos anos 60 para hoje é justamente o papel das lideranças políticas, né? E notadamente o papel do Donald Trump, que é o presidente do país. O presidente dos Estados Unidos nos anos 60 e 70 e todos os presidentes americanos até o Donald Trump, sempre que havia um processo de comoção política, de tragédia nacional, o papel do presidente, como presidente do país como um todo, e não líder de um partido, era trazer a nação como um todo, unificar o país e tentar pacificar o país de certa forma, né? O Donald Trump, ele não se vê dessa forma, ele não se vê como líder ou como presidente de todos os Estados Unidos, ele se vê como o líder de um movimento específico e que forma que isso pode contribuir para o seu movimento. Então, antes mesmo de se capturar o assassino do Charles Kirk, ele já foi para a televisão falar sobre a extrema esquerda, ou seja, já dá um discurso muito divisivo, né? O Donald Trump, ele opera muito e prospera muito com esse discurso muito divisivo. Então esse é um discurso que simplesmente coloca mais lenha na fogueira, coloca mais gasolina nesse processo que nós já estamos vendo de deterioração do discurso político nos Estados Unidos, né? Então isso é algo que vê não apenas por parte do Donald Trump, mas de outros líderes, senadores, governadores e deputados que seguem esse estilo do Donald Trump. Então hoje o problema desse discurso divisivo é um discurso que não vem apenas de baixo para cima, vem também de baixo para cima, mas que vem também de cima para baixo, a partir da maior autoridade do país. Eu mencionei, por exemplo, esse assassinato da deputada em Minnesota. O Donald Trump mal falou desse processo, né? Quando aconteceu isso, ele deu lá um tweet de 2 linhas, meio genérico, dizendo a violência é uma coisa ruim, mas não houve nenhum tipo de fala. Por quê? Porque eram democratas num estado governado por um democrata, que foi o candidato a vice-presidente contra o Donald Trump, então, portanto, ele teve uma atuação muito diferente nesse sentido, né? Então, quando você reage como presidente do país de forma diferente, quando um aliado seu é morto ou quando um adversário seu é morto, isso é algo que é muito ruim para a saúde política, para esse discurso civilizado de política que cada vez mais tem sido raro nos Estados Unidos e no mundo como um todo. O mundo se tornando